Explicar para você. Pessoal, olha só. Prestem atenção para que ninguém se perca. Eu achei que tivesse sido bem claro desde o começo. Se nós formos contar a prova, tem a questão 1, a questão 3, pulou já, né? Então tem 2, 3, 4. A questão 6, tem A e B. Então 4 itens, 5, 6 itens. Questão 7. 6, 7, 8, 9 itens. Ou seja, tem 9 itens na prova. 9 coisinhas para cada um valer um ponto. Ia faltar o 10º. Ou cada um ia valer 0,9. 9, 9, 9. Para facilitar a vida de vocês, eu acrescentei um item a mais, que é a questão 8. Certo? Então, de fato, cada item da prova, cada itemzinho valia um ponto. Foi o que eu tinha dito. Exato. Quais são as transformações gasosas que você conhece? Deverias conhecer a isobárica, a isotérmica, a isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, que é o nome que eu vou usar porque é o nome mais chato, e a adiabática. 4 transformações. E tem que explicar o que é cada uma delas. Pressão constante. Temperatura constante. Isocórica, volume constante. Se vocês não quiserem, não precisa ter correção para a galerinha. Esses dias eu não corrigi uma do primeiro ano. Não só não corrigi na sala, como eles não corrigiram, não ganharam ponto bônus. Eu corrigi. É simples. Muito obrigado. Adiabática não troca calor. Eu aceitaria isso escrito de maneira simbólica. P igual a uma constante, T igual a uma constante, V igual a uma constante, Q igual a 0. Também aceito. Como ela valia um ponto, vale 0,25 cada item completo. O nome e a explicação. Se não, ganha só metade, 0,125. Só pelo nome. Ou seja, se o cara acertou 3 desses nomes, vai ganhar 0,375. Certo? Se ele botou só esses 3 nomes, provavelmente muita gente vai botar só esses 3 nomes. Aí vai ganhar só isso aqui. Já fiz até a conta para ti. Fala, meu querido. A diabática seria uma transformação? Transformação adiabática. Acabamos de ver poucos minutos atrás, de manhã, que o ciclo de Carnot consiste de 2 transformações adiabáticas e 2 isotérmicas intercaladas. Eu pensei que a diabática era só um meio onde ela estaria, que ela não. Um recipiente adiabático é aquele que não permite que o objeto dentro dele troque calor como meio. Uma transformação adiabática, uma daquelas transformações do ciclo de Carnot, é a transformação na qual o gás não troca calor. É isso aí. Pois não. Você acertou os 3 nomes, junto com as explicações da Sem as explicações ganha 0,375. Explique brevemente cada uma, mas significava isso, né? Dizer o que era, o que significava cada um daqueles nomezinhos. Já vamos aproveitar que o desafio está aqui. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Diz que o calor recebido por um gás transforma-se em trabalho e variação da energia interna. Isso porque a nossa fórmula é Q igual a W mais ΔU. Mas o aluno poderia dizer que o trabalho que um gás realiza é a diferença entre o calor recebido e a variação de energia interna, já que mais passa menos. Ou ainda, a variação de energia interna é a diferença entre o calor recebido e o trabalho realizado pelo gás. Certo? Ou seja, era só traduzir esta equação que é conhecida como primeira lei termodinâmica. Diz que o calor recebido por um gás transforma-se em trabalho e variação de energia interna. É uma das várias formas de enunciar a primeira lei da termodinâmica.
Valia meio ponto ter conseguido fazer essa tradução. No que consiste o ciclo de Carnot? Consiste em um ciclo ideal. Consiste, se tu quiser também, né? Consiste em uma forma ideal de aproveitar a energia de um gás. Ideal, composto por duas transformações adiabáticas intercaladas com duas transformações isotérmicas. Poderia ter feito o gráficozinho, feito o ciclo e ter colocado lá de A para B e tal. No que consiste o ciclo de Carnot? Consiste em um ciclo ideal composto por duas transformações adiabáticas intercaladas com duas transformações isotérmicas. Eu tenho que especificar que são duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Por quê? Porque se tu botar só que é uma transformação adiabática e uma isotérmica não está completa, porque não fechou o ciclo, né? Tem que... O ideal ainda seria dizer que tem uma compressão adiabática, uma compressão isotérmica, uma expansão adiabática, uma expansão isotérmica. Poderia ser assim também. Então eu diria que isso é o mais resumido já que dá para fazer. O professor, quem só colocou as duas transformações de cada recebe metade e não colocou a primeira parte? Quem disse que não falou que estava... É que assim, ó, eu diria que para essa questão ser admitida completa, além de comentar quem é o ciclo, já que perguntava, né? Era legal ter falado que é um ciclo ideal ou idealizado, ou é a melhor maneira de retirar o calor de um gás, certo? Tem várias maneiras de falar aquilo ali, né? Então dizer que é ideal, dizer que é uma máquina imaginária, dizer que é uma máquina perfeita, dizer que é uma máquina perfeita, porque das máquinas que nunca serão perfeitas, ela é a melhor, ela é a perfeita. Isso seria importante, né? Que é uma das ideias por trás do ciclo de Carnot. E além disso, explicar quem era o ciclo. 4 transformações. Expansão adiabática, expansão isotérmica, compressão adiabática, compressão isotérmica. Se o cara pelo menos falou, é um ciclo que possui transformações adiabáticas e isotérmicas, dá para dar metade do item. Dá para dar 0,25. Então 0,5 e 0,5, um ponto a mais. E agora sim vamos dar sequência na correção da prova normal. Anota o gabaritinho aí, galerinha. Anota o gabaritinho aí. Questão 1. Um gás ao sofrer uma transformação isotérmica. Jezebel, copia teu PVT por fotó e já arranca o T. Ou nem copia o T, né? Tem seu volume alterado de 1.5 para 7.5. Sabendo que a pressão inicial era de 21 atmosferas, calcule a pressão final. Jezebel. Nada poderia ser mais fácil que isso nessa vida. O aluno deveria perceber que com esse dá 5 vezes, né? Concorda comigo? Então dá 5 embaixo, ó. Então é 21 dividido para 5. 20 dividido para 5 é 4, né? 1 dividido para 5 é 0,2. 4,2 atmosferas. A não constância da unidade perde 2 décimos, como prometido, né? Piorou um pouquinho o desconto agora. 0,2 pode tirar. Então ganha só 0,8 quem não colocou a unidade. Como prometido, estamos dando uma apertadinha mínima, né? Porque minha prova continua sendo a mais ridícula do século. Questão 3. Observe também o tempo, né? Não podia ter demorado mais do que 2 minutos para fazer essa questão. Questão 3. 10 mols de um gás perfeito. 10 é um número muito legal. Ocupam 5 litros com temperatura de 600 Kelvin. Sabendo que a constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Calcule a pressão na qual o gás se encontra. P vezes V igual a nRT. Eu não posso deixar nada mais fácil que isso. P vezes 5 é igual a 10 vezes 0,082 vezes 600. P é igual, divide por 5 aqui dá 2. Vai ficar 0,082 vezes
1.200, certo? 82, vi muita gente empilhando zeros, fico apavorado com a gurizada empilhando zero, não consigo entender depois de quase 2 anos inteiros me vendo fazer as multiplicações da maneira mais boba do mundo, tem neguinho empilhando zero aí, ai, pelo amor de Deus, não empilha zero, meu querido, empilhar zero é coisa de louco, só louco empilha zero. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16, 1 vezes 2, 1 vezes 8, 4, 8, 9. Ah, tinha 2 zeros do 1.200 e tinha 3 casas após a vírgula. 98,4 o quê? É, né? Lá tinha ATM, litro, mol, Kelvin. Atmosferas, mais uma vez. 98,4 atmosferas. Observem que não tinha por que demorar. Né? Não tinha o porquê demorar. Não simplificar aqui por 2. Preferir uma divisão por 5 do que uma multiplicação por 2, eu acho viagem também. E eu te contei, não sai multiplicando e dividindo que vai dar problema, sai simplificando. Eu ainda te falei, no vestibular, eles projetam os números para pegar o cara que bitolado sai multiplicando e dividindo sem pensar. Então era muito rápido essa questão, que estava com o número 3. Estava com o número 3, ela. Ele está sabiamente ligando e desligando. Questão 4. Um gás perfeito. Essa valia 1. Todas valem 1, como discutido no começo. Um gás perfeito ocupa um volume, o quê? De 33 litros, com temperatura de 666 Kelvin, né, para dar aquela equilibrada, e a pressão de 24 atmosferas. O cara já chega com um número bom também. Após sofrer uma transformação, sua nova pressão é de 69 atm. Até eu estou me divertindo com os números hoje. Enquanto a temperatura era 166,5 Kelvin. Calcule o novo volume. Pivitipo ou Votó? Na cabeça. Deixa eu ver. Só o número diabólico. 33 litros... 24 atmosferas, 666 Kelvin. Nova pressão, 69. O volume, quer saber? Temperatura, 166,5. Primeira coisa que eu faria, eu dividiria por 3 aqui, dá 11. E dividiria por 3 aqui, dá 23. Se tu multiplicar isso aqui por 4, dá 666. Dá para dividir e dá para dividir, dá 4. E 24 dividido por 4 dá 6. Olha a conta que me sobrou depois de poucos segundos. 6 vezes 11, 66 dividido por 23. Uma divisão. Eu torço para quem tenha saído multiplicando, tenha sofrido e não tenha conseguido. Porque não me escutou. Vem bitolado para a prova, não olha para a vida do lado e aí, bum, se arromba. Isso acontece com adulto, tá, gente? A maioria de nós adultos só aprendemos a fazer as coisas certas depois de 1000 erros. 1000 erros que os nossos pais nos avisaram. Porra, bicho, não faz isso. A gente só fica adulto depois que a gente erra. Como é ruim isso. Então, cara, escuta a minha dica da próxima vez. Não saia multiplicando que nem um desesperado. 66 vezes dividido por 23. 3 vai estourar 2, dá 40. E 6 sobra 20. Vírgula. Abaixo 0. 8. 24 foi 2. 16, 17, 18. Sobra 16. Abaixo 0. 6. 3 vezes 6, 18 vai 1. 12, 13. Sobrou. Não vai sobrar 22, certinho. Tá de bom tamanho já, né? 2,8 eu vou aceitar. 2,86 aproximadamente. Qual era a unidade do volume? Litros. Tem que ter um litros ali. Então também era uma conta rápida, o pessoal demorou por algum outro motivo. Professor, a falta daquele aproximadamente mudou muito. Não. Ali eu estou só para dizer que continuou. Certo? 2,8 eu vou aceitar. Questão 5.
Um gás ao sofrer uma transformação isobárica pela madrugada. Oh, meu Deus. PVT, Povotó. Isobárica, pressão constante. Tu vê, na verdade eu fiz a pergunta lá 8 para te ajudar, né, cara? Não era para sacanear. Mas bastante gente não sabia do que se tratava as transformações. Mostrando que não estudou para a prova, né, cara? Ele simplesmente decorou a lista e vem com a lista na mente. Tu dá um peido diferente na lista, o cara já não faz. Isso pode parecer inteligência, mas não é, tá, galera? Inteligente é o cara que entende estudo dos gases e vem, faz qualquer questão. Certo? Quando o cara muda uma palavra, o cara trava, mostra que está tudo decorado. Eu te falo isso não é para te sacanear. É porque tem gente aqui que é fera, que tem um cérebro privilegiado, mas não usa o cérebro direito. E aí no vestibular pode se decepcionar. Certo? Não tirem as minhas provas como exemplo. Ah, professor, eu só tiro 8, 9 nas tuas provas. Não significa grande coisa. Tem que treinar para as questões da federal. Beleza? Baixa a tua provinha da federal e vem treinar com a gente nos apoios. Um gás ao sofrer uma transformação isobárica tinha volume de 8 litros. Meu Deus. E temperatura de 300 Kelvin. Caramba, nem para passar para Celsius. Após a transformação, seu volume passou para 12. Calcule a nova temperatura pela madrugada. Era ridículo. Cruz escreve. 8 tesão é igual a 300 vezes 12. Tesão é igual a 300 vezes 12 sobre 8. Tudo bem tu multiplicar e dividir. Divide por 4 dá 3, divide por 4 dá 2. 300 dividido por 2, 150. 150 vezes 3... Mas não se compara, cara, a simplificar. Não se compara. Simplificar fica tudo ridículo, instantâneo. 450 Kelvin. A minha preocupação é com o tempo, que eu acho que não vai dar tempo de corrigir. Vamos correr que vai faltar um monte de tempo. Tava pesada a prova. Então tu vê, né, cara, tu para de colar, tu para de decorar a solução. Porque, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tens que ter estudado. Tu vê, se tu for ver, todas as questões que nós corrigimos ajudavam a fazer essa prova. Não era só a lista. A lista foi o último detalhe. Nós aprendemos, na verdade, com as outras questões da apostila. Questão 6. Determinada massa de gás sofre uma transformação BA, representada no gráfico abaixo. Sabendo que nessa transformação a massa de gás perdeu. Q igual a menos 350 joules. Determine o trabalho realizado pelo gás. Praticamente tudo igual. Os valores do volume eram 2 e 13. Volume em metros cúbicos, sistema internacional. As pressões em newtons por metro quadrado eram 2 e 7. Como a transformação era de B para A, é uma compressão, o trabalho será negativo. E o trabalho é igual à área. Já que eu fiz as outras vezes pela área do trapézio, só para provocar dessa vez, vou fazer pela área do retângulo e do triângulo. A área do triângulo é base. Isso. 11 vezes a altura do triângulo, que é só do 2 ao 7. 5 sobre 2. Enquanto a área do retângulo 11 vezes 2, concordam comigo? 11 vezes 2. E isso vai ser um resultado negativo, porque o gás sofreu uma compressão. Vai ficar 55 dividido para 2, mais 22, concordam? Então vai dar 44,5 negativo joules. Menos 44,5 joules. Essa é a resposta da 6, letra A. Sinal trocado. Sinal trocado é metade da questão, metade do item. Não, é porque eu devo ter cometido algum erro ali. Claro, 55 dividido para 2, eu disse que era 52, que era 22,5. O dobro de 22,5 é 45. Metade de 50 é 25. E metade de 5 é 2,50. Então dá 27,50 mais 22,50, 49, óbvio.
menos 49,5 joules. A falta do negativo ganha só 0,5. A metade da questão. E estou sendo piedoso, né? O certo era zerado. No vestibular será zerado a falta do sinal. Aqui, né? Eu vou fazer com mais espaço. Para tentar economizar tempo, às vezes a gente faz algo que não vale a pena. Anota o gabaritinho da 3 aí, por favor. Então, questão 6, item A. Trabalho igual a menos 49,5 joules. Letra B, ele deve perguntar qual é a variação de energia interna. A variação de energia interna do gás. Q igual a W mais ΔU. O Q foi menos 350. O W foi menos 49,5. Aí é só isolar o ΔU. Menos passar para cá, mais 49,5 com 50 dá 0,5, né? Menos 300,5. Né? Se fosse 50 daria menos 300, né? Mais um pontinho. Questão 7. Uma máquina de Carnot opera entre uma fonte quente cuja temperatura é 427 Celsius. Soma 273 para não se perder. 700 Kelvin. Temperatura da fonte fria 27 graus Celsius. Soma 273. 300 Kelvin. Sabendo que essa máquina realiza um trabalho de 3.000 joules por ciclo, W igual 3.000 joules. Letra A, calcule o rendimento da máquina. Rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. Porém, tu ainda não tem o trabalho. Logo, tem o rendimento da máquina de Carnot, que depende só das temperaturas. Como nós sabemos que uma das fontes está a 300 Kelvin, a outra a 700, é só fazer essa conta. 1 menos 3 sétimos é 7 sétimos menos 3 sétimos, óbvio, 4 sétimos. Essa resposta já está correta. Se o aluno sabe dividir para passar para porcentagem, ele vai lá e faz a divisão. 5 dá 35, sobra 5, abaixo 0, 7 vezes 7, 49, sobra 1. Abaixo 0, daria 1. Então daria um rendimento de 0,571, ou se tu preferir, um rendimento de aproximadamente 57,1%. Então 4 sétimos eu aceito também. O calor recebido da fonte fria. E eu pedi para vocês trocarem por fonte quente. Era o natural, né? O calor recebido não pode ser da fonte fria, a não ser que fosse um refrigerador. Então no item B era só pegar a fórmula original de rendimento. O rendimento nós calculamos, deu 4 sétimos. O trabalho ele disse que era 3.000. E nós vamos fazer uma multiplicação cruzada para encontrar o calor. 4Q é igual a 21.000. Q é igual a 21.000 dividido para 4. 20.000 dividido para 4 é 5.000. E 1.000 dividido para 4
é 250. Então dá 5.250 joules. E para finalizar, o calor rejeitado para a fonte fria. Pô, se eu realizo um trabalho de 3.000 joules cada vez que eu recebo 5.250 joules, a única explicação é que eu estou jogando a diferença fora. Ou seja, 2.250. Para confirmar isso, vou fazer a continha clássica, calor da fonte fria, 5.250 menos 3.000, calor rejeitado para a fonte fria, 2.250 joules. Muito bem. Pois não. Entendi aquela passagem aí do 7 ali. Daqui pra cá? É, né? Essa discussão é uma discussão que a gente fez. Se for analisar os vídeos do ano passado, vocês vão perceber que quase ao longo do ano passado todo eu vim tentando mostrar isso pra vocês. Mas esse ano também aconteceu a mesma coisa. Eu mostrei no primeiro dia de aula pra galera isso, mostrei depois, fiquei mostrando o ano inteiro. Chegou no final do ano, a galerinha perguntando, professor, o que está acontecendo dali pra ali? Isso é bem comum, não fiquem acanhados. Mas não se esqueçam, eu já te expliquei isso várias vezes. Vou te explicar de novo, amanhã talvez tu não lembre. Só se tu começar a exercitar essa ideia. Não vou fazer com o 7, vou fazer com outro número. Eu era o falso nota 10, por quê? Porque não me ensinaram, simplesmente falaram, Otávio, faz assim. Eu falava, amém, e fazia, não pensava. Eu era um imitãozinho, eu só imitava. Eu imitava, eu era bom de imitar. Então eu tirava 10 e achava que estava ficando bom, mas era mentira. O lugar onde eu estava aprendendo era falido. Falido no sentido cultural da história. O ambiente, tá tudo errado. Não tinha pessoas adequadas para me ensinar, na verdade. Aí eu fiquei normalzinho. Tirava nota 10, mas era um cara normalzinho. Qual era a doutrina que ensinaram pro Otávio? Não me explicaram o porquê. Simplesmente me falaram, tira o MMC. Eu nem sabia o que significava. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É um crime. Tu falar isso pra criança sem mostrar pra ela o que significa uma fração, sem mostrar pra ela o que é somar, subtrair fração, não adianta nada. Não adianta nada. Então tu vê, por isso que antes de começar a brincar de fração, a gente primeiro pede pra criança, determine uma fração equivalente a 1/3 que tenha 6 embaixo. Aí o livrinho já está assim, entendeu? Para a criancinha só completar aqui, ó. Aí a professora, em vez de aproveitar essa oportunidade para ensinar a verdade para a criança, ela pede para a criança, tu pega esse, divide por esse e multiplica pelo de cima. Aí tá ferrando com tudo. A criança não vai entender. Deverias mostrar para a criança primeiro o seguinte, 1/2. Se a criança já está um pouquinho mais avançada e sabe dividir, tu mostra para ela que isso aqui é 0,5. Aí tu pede para a criança, multiplique, Joãozinho, por 5 em cima e embaixo. Aí Joãozinho multiplica por 5 em cima e embaixo. Joãozinho, faça a divisão. O Joãozinho divide. Joãozinho, tire uma conclusão. É igual, professor. Aí o Joãozinho ia perceber que quando nós pegamos uma fração e multiplicamos em cima e embaixo pelo mesmo número, gera uma fração que tem a cara diferente, mas tem o mesmo valor, resultados iguais. São chamadas frações equi. 1/3, já que eu multipliquei por 2 embaixo, são frações equi. Tanto uma quanto a outra dá uma dízima, 0,333. Tranquilo? Quando eu vou fazer 1 menos 33/666, eu quero achar uma fração equivalente a 1 que tenha 666 embaixo. Que fração é essa? 666 sobre 666. Isso, teoricamente, era para ser muito mais fácil de entender do que tira o divide. Porque isso aí não tem o menor nexo. Da onde? Por que tirar MMC? Por que divide pelo de baixo e pelo de cima? Talvez tu pergunta para o professor e ele não sabe explicar. Ele, não sei, sempre fiz assim. Não serve para ser professor. Não serve para ser professor.
Se o cara que está ensinando a criançada não sabe o que é fração, não sabe o que é fração equivalente, não serve. Então primeiro, eu acho, antes de doutrinar a gurizada, tirar o dividir pelo, é ensinar a fração básica. Então deu, né? Deu 633 dividido por... Nós estávamos fazendo 1 menos 4. Quem que eu coloquei no lugar do 1? Claro, 7 sobre 7 é 1. Nada mais justo. 3 sétimos. Beleza? Essa é a ideia. Dá para fazer com qualquer número. O número 1 é o mais fantástico de todos. Resumindo, por essa técnica que eu acabo de apresentar a vocês, como é que nós faríamos isso aqui? Ó? Quem é que vai ser o novo 2? Isso, ó, eu quero 5 embaixo, multiplica em cima e embaixo, é 10 sobre 2. Ah, claro que 10 sobre 5. Ah, claro que 10 sobre 5 é 2. Fica na cara, né? Menos 4 sobre 5 dá 6 sobre 5. Então essa é a técnica que eu usei naquele momento, porque isso no vestibular vai ter que economizar vários minutos de ter que ficar tirando MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Ótima pergunta. Vale a pena essa pergunta. Pessoal, nós temos... Quanto tempo? 5 minutos. Que pena. Tu vê, né? A prova foi tão longa que não deu tempo de corrigir. Tá, ó, eu só falo isso pra pegar no teu pé, pra te mostrar que tu tinha que ter terminado em 40 minutos essa prova, mas sobrando. Porque era uma prova muito, muito tranquila. Ainda mais que eu tinha uma lista. Aliás, faz o seguinte, tu pega a prova, mostra pro teu pai e mostra a lista também. Na hora que for entregar a nota. Porque de repente vem um 8, o pai, pô, aí ele vai ver a lista, vai ver a prova, porra, por que você não tirou 10, cara? Que isso, tá doido? Pô, o cara te deu a prova antes, não tirou 10. Então tu vê, né, tem 10 e tem 10. Esse 10 aqui era um 10 até esperado. Eu te confesso que quando eu botei a lista, eu fiquei, putz, porque tem gente que não merece essa lista. Tem galera que precisa da lista, precisa de uma ajuda, e eu tô disposto a ajudar. Agora tem gente que não merece. Eu fiquei, putz, será que eu boto essa lista, será que eu não boto? Acabei botando. Espero que vocês não me envergonhem. Quero nota tudo acima de 7 nessa prova, hein? Pelo menos com ponto bônus, né, meu querido? Anotasse o gabarito? Amanhã nós temos aula? Amanhã nós vamos corrigir e devolver essa prova corrigida pro dono. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.